Fala nação, beleza? Gente, vamos fazer junto eu e você um jogo fácil, simples, clássico de quiz aqui no Python. Para você que, enfim, tá começando a mexer com condicionais, etc, ou não pegou ainda como é que funciona, esse vai ser um bom exemplo para você pegar. Então vamos começar aqui nosso jogo de quiz. Vamos colocar uma mensagem de bem-vindo aqui. Bem-vindo ao jogo do quiz. E aí basicamente é o seguinte, a gente vai usar o print para mostrar as coisas na tela, né? E a gente vai usar o input para pegar as coisas que, enfim, o jogador pode querer digitar como resposta certa. Então vamos começar com a primeira pergunta aqui. Podemos colocar, sei lá, quanto é 1 mais 1? Então a gente pode começar, por exemplo, com resposta, que a gente vai colocar essa resposta numa variável, né? E a gente coloca aqui no input, né? Pode colocar direto dentro do input, que também a gente consegue escrever um texto na tela desse jeito fazendo a pergunta. Então você pode colocar quanto é 1 mais 1. Beleza? E aí só para mostrar aqui, ó, se a gente der run, ele já aparece aqui, ó, quanto é 1 mais 1, você pode colocar 2 e deu certo. Vou dar um espacinho aqui para ficar melhor. E aí aqui é a lógica do jogo, né? A gente precisa ver se aquela resposta que ele deu, né, que está na nossa variável resposta que a gente acabou de fazer, ela é igual à nossa resposta certa. Então a gente só precisa colocar assim, ó, se a resposta, que é a resposta que ele deu, né, que está guardada naquela variável, a gente precisa ver se ela é igual, e igual em Python, quando a gente está comparando, são dois sinais de iguais. Então se a gente quer ver se batata é igual a arroz, né, a gente coloca dois iguais. Se a gente quer atribuir um valor igual a gente fez na linha 3, só um igual. Então aqui a gente pode colocar, como o resultado do input ele vai vir num texto, é muito importante você não colocar assim, ó, senão ele vai dar errado. É importante você colocar o texto 2, tá? Por mais que 1 mais 1 é o número 2, como o resultado do input vem em texto, a pessoa pode colocar o texto 2. E aí se tiver certo, a gente vai colocar assim, ó, parabéns, você acertou, tá? Parabéns, você acertou. E se tiver errado, a gente usa o else, né? Então o if é o se e o else é o se não. Então lembra, o if sempre a gente coloca o se e depois a condição, dois pontos, e o else aqui embaixo. E se ele acertou, a gente dá parabéns, senão ele errou. Que pena, você errou. Beleza? Então vamos testar aqui, ó, o if e o else para ver se você está certinho. Então coloquei 2, deu certo, e vou colocar 3, ele deu errado. Então deu tudo certo. Aí aqui, o que a gente poderia fazer mais para esse jogo ficar legal antes da gente colocar perguntas? Poderia colocar pontos, né? E para a gente colocar pontos, a gente vai colocar uma variável lá no começo do jogo que ela começa com 0, então é uma variável que, enfim, ela vai marcar nossos pontos, chama pontos. E aí, se a gente acerta a resposta, a gente vai aumentar o valor dela, por exemplo, pontos é igual a pontos mais, sei lá, 100. E se a gente erra, a gente pode tirar pontos, por exemplo, pontos é igual a pontos menos 50, tá? Então vai de você querer fazer isso ou não e escolher a lógica do seu jogo. Então é basicamente simples o jeito que faz uma pergunta. A gente pode colocar aqui para ver se deu certo. Coloca no fim disso, coloca o print de pontos, tá? E aí a gente coloca aqui a resposta certa, 2, ele deu 100 pontos aqui, beleza? E vamos colocar a resposta errada, por exemplo, 50, ele deu menos 50 pontos. Então. E aí, para a gente finalizar esse jogo, só precisa de mais alguns detalhes. Por exemplo, você pode colocar um print no final do jogo, por exemplo, o jogo terminou, né? Você fez, e aí você coloca aqui o valor da variável, né? Lembra quando a gente está misturando texto com variáveis dentro de um print, por exemplo, texto com números? É importante a gente separar eles por vírgulas, né? Então a gente quer juntar esse texto com uma variável, né? Só assim daria pra gente colocar. Enfim, tem outros jeitos, mas acho que desse jeito é o mais simples. Você fez tantos pontos. E aí, beleza, acho que aqui já tá bom. Você fez 200. Ah, não, é bom colocar o texto pontos depois. Então vamos testar aqui para ver como ficou a nossa finalização de jogo. O jogo terminou, você fez 100 pontos. Beleza? Então, acho que ficou bem legal. Mais um detalhezinho que a gente poderia... Dois detalhezinhos, vai. Para ficar mais legal. Você pode simplesmente copiar e colar isso aqui para fazer a próxima pergunta. Então você pode colocar aqui, só troca aqui qual a capital do Brasil, tá? E aqui você coloca a resposta certa, por exemplo, Brasília, tá?
E aí, beleza, já fez outra pergunta. Então é só para fazer outra pergunta, é só copiar e colar. Vou deixar aqui ficar melhor, ó. Copia e cola uma pergunta que você já fez, porque você já sabe que a programação tá certa, você já testou e você vai errar menos. E aí você pode só trocar a pergunta e a resposta, porque o resto da programação já está pronto. E aí a gente cai em um pequeno detalhe que é o seguinte, o último detalhe para a gente finalizar com chave de ouro. Que caso você queira fazer uma coisa um pouco mais complexa, ou você veja que você quer um jogo mais perfeito, você pode colocar assim, e se eu colocar 1 mais 1 e escrever o texto 2? Aí ele vai dizer que pena você errou. Então como que a gente resolve isso? A gente pode mudar a condição aqui de comparar a resposta. Então a gente pode colocar o conectivo aqui OR, que é ou. Então, basicamente, dessa forma, a gente vai aceitar duas respostas, ó. Então, a gente vai colocar assim, ó, em português, se a resposta que ele deu for igual a 2, ou se a resposta que ele deu for igual ao texto 2, eu digo que tá certo. Então, desse jeito, a gente vai poder colocar 2 escrito e ele acerta. E a mesma coisa aqui para Brasília, caso você queira colocar uma opção que a pessoa digite sem acento, por exemplo, você pode colocar aqui sem acento para seu jogo não bugar e dar certo, caso mesmo a pessoa escreva o português errado aqui. Claro que não vai dar certo se ela esquecer o B, né? E aí você teria que colocar vários casos, mas assim já vai dar certo sem acento também. Então é basicamente isso o nosso jogo do quiz, bem simples, bem direto para você treinar condicionais. A gente já tem outros vídeos de condicionais e vários outros jogos. Dê uma olhada nas nossas playlists aqui no canal. Espero que você tenha gostado, curtido, dá um like aí, pede mais algum jogo pra gente fazer. E aí você vai melhorando aí nas suas habilidades. Valeu, até a próxima!